Pronto, continuando a nossa formação, nós temos essa questão do. Deixa eu ver aqui, para não se perder. Essa questão da vida, da qualidade de vida. Primeira coisa, nós precisamos entender que a qualidade de vida, ela diz respeito também à própria situação econômica do morador. Veja como a discussão deste elemento que nós temos por economia, quando se trata de uma associação de moradores, há uma preocupação, em primeiro lugar, uma preocupação política. Primeiro, o líder comunitário tem que ter uma visão clara da situação econômica em que vivem os moradores daquele conjunto, daquela vila ou daquele respectivo bairro. Ele tem essa perspectiva clara quando ele percebe, a partir dos dados da própria associação, a própria associação que realiza essas pesquisas de campo, esse contato da liderança com o seu liderado, e ele começa a perceber a situação econômica. Em que sentido? Ele procura entender a atividade econômica que é exercida naquele local, a questão de que se aquela atividade econômica abarca mesmo todos, ou um determinado setor, ou uma determinada categoria. Ele também tem essa questão de entender quantos desempregados tem naquela comunidade, né? Naquele bairro, naquele residencial, né? Ele começa a perceber que ele tem esse cuidado de entender a própria situação econômica em que vive aqueles moradores. Se ele começa a perceber que a quantidade de pessoas que precisam melhorar de vida é crescente, ou mínima, ou crescente, ele vai tentar reunir este grupo de pessoas, ou ele vai tomar decisões a partir das discussões de grupos sobre isso, ou ele vai constituir departamentos, ou ele vai criar um grupo de trabalho e renda, ou ele vai discutir esse assunto para tentar, pela associação, encontrar uma saída. Então, é quase que um trabalho de assistência social de fato, né? Numa triagem de uma pesquisa bastante séria em torno disso. Então ele vai conduzir toda esta análise e vai concretamente perceber a realidade econômica naquela situação ou naquela área. Então isso vai acontecendo e ele vai percebendo isso entre os jovens, isso entre os adultos, e aí ele toma postura com essas pessoas. Primeiro, dentro do aspecto da organização em si, da própria associação, e outro entre a cobrança, que ele é uma pessoa que cobra dos
poderes públicos uma atitude mais concreta para que haja uma solução a este problema. Então, vai trabalhar com projetos assistenciais, vai trabalhar com programas comunitários, vai trabalhar isso, vai insistir que a prefeitura de sua cidade, que o setor da prefeitura responsável por isso, ou a secretaria responsável por isso, faça valer o seu trabalho diante daquela realidade. Então, ele é uma pessoa que vai cobrar isso das autoridades civis, da prefeitura. Ele tem todo o direito para fazer isso. Agora, eu quero deixar claro de forma política que é lamentável a situação no estado da Paraíba quando o órgão público, seja lá o secretário, seja o prefeito, não entende essa importância do líder comunitário ou daquele tipo de associação dos moradores, mesmo que ele não seja aliado do prefeito, mesmo que ele não seja aliado do secretário, porque não é necessário que ele seja aliado. Eu quero deixar isso bem claro. É necessário que ele saiba representar e saiba representar bem os seus liderados. Está ali para defendê-los, não para defender governo, não para defender secretário. Ele elogiará, claro, quando for atendido, mas poderá questionar quando não for atendido. Este é o papel do líder. Este é o fato primordial que o líder faz diante de sua comunidade. Infelizmente, na política nacional, infelizmente, na característica política de nosso país, muitos liderados não estão compreendendo este papel do líder, né? Talvez não. Isso é fato que está acontecendo, dentro do contexto de que muitos desses liderados são aliados políticos, eleitorais e até partidários. E esquecem que esta não é a função do líder. Também existem de muitas associações que os líderes acabam se atrelando ao prefeito, acabam se atrelando a um determinado vereador, acaba se atrelando a um determinado secretário, não com outra alternativa a não ser de obter regalias, cargos públicos, controlar isso perante aquele setor da prefeitura. E infelizmente eu posso dizer isso tranquilamente, este não é o papel correto do líder comunitário. É por isso que muitas vezes as associações caem em descrédito da própria população, porque vê naquele líder comunitário um oportunista, um carreirista, uma pessoa que está interessada somente em se aproveitar da situação do povo para se restabelecer politicamente e eleitoralmente na vida. Ou seja, a associação acaba sendo um trampolim. Mas eu quero deixar claro uma coisa: se o líder ele acha que a atividade da associação não é suficiente para ele conquistar os direitos dos moradores ou dos mutuários e, por fim, entender que ele deve trilhar o caminho da política eletiva, trilhar o caminho da vereança, trilhar o caminho de ser um deputado ou um candidato a alguma coisa, a cargo executivo, ele tem todo o direito de pensar assim, de agir assim. Quisera que isso fosse a consequência do seu trabalho, da liderança comunitária,
e que ele seguisse com isso, certo? Quando ganhasse uma determinada eleição. Num geral, a gente não vê isso. Quando o fulano ou ciclano chega lá, ele esquece de suas origens, esquece de onde começou, e esquece. Por isso que muitas vezes as pessoas se decepcionam com esses líderes e acabam transformando o movimento comunitário num trampolim partidário. E não é esta questão que deveria ser a prioridade para esses líderes comunitários ou esses líderes de associação. Eu quero deixar claro que isso não é proibido do líder comunitário de se candidatar. Ele está exercendo o direito constitucional, mas se isso for a continuidade do seu trabalho, ótimo. Mas se isso for apenas uma questão de oportunismo, de carreirismo, então ele estragou exatamente não ele em si, mas o movimento. Por isso que o movimento comunitário hoje está carregado de gente assim. Infelizmente, eu tenho que dizer isso e defender isso. Nem posso negar que um dia eu serei candidato a alguma coisa. Não é bem isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que se isso não for a continuidade do trabalho comunitário, do trabalho da associação, não vale a pena seguir esse trajeto, a não ser que você seja uma pessoa vendida ou comprada por um determinado político determinante ou dominante. Há uma questão que se desliga completamente do segmento comunitário e o segmento comunitário cai em descrédito. Em muitos bairros e muitas comunidades, certo? A gente tem percebido que as pessoas não se interessam mais pelas associações de moradores ou não se interessam mais por questões relacionadas às associações, porque isso de fato aconteceu. Às vezes as pessoas estão tão envenenadas, tão assim ludibriadas com esse tipo de política, que quando você chega e se apresenta e diz eu não sou candidato a nada, pensa que você é mentiroso, né? Pensa que você está mentindo, está enrolando todo mundo para chegar um dia a ser candidato a alguma coisa no futuro, certo? E acaba então descaracterizando o papel do líder por uma visão individualista sua, né? E isso tem de fato acontecido demais entre as lideranças, que muitas vezes um líder quer ser candidato a alguma coisa, mas ele tem receio, ele tem medo que ele seja mal interpretado por seus liderados e acabe afetando a associação, certo? Porque as pessoas ainda não entenderam, não compreenderam isso com relação à questão do líder comunitário. Digo aqui e repito, não é proibido que ele seja candidato a vereador, ou candidato a deputado, ou candidato a um cargo executivo. Não é proibido, é um direito até dele, mas se isso for legitimado pela própria atuação que ele tem no movimento, certo? Que dá esse respaldo e que não use o movimento como um trampolim e quando chega lá, acabou o movimento para ele, né? Também nós vemos que, levando em consideração aquilo que está no nosso quadro, a questão da palavra lutar. Eu fui muito bombardeado pelo fato de lutar.
mas lutar pela melhoria de qualidade de vida dos residentes, dos moradores e dos mutuários é a natureza do movimento comunitário, é a primordial natureza, é a principal. Sem isso não há movimento. Não se entende movimento sem essa precisa premissa, é essa principal objetividade do movimento comunitário e também que diz respeito aos mutuários, né? Principal elemento que diz respeito, assim, como posso dizer, a esse segmento. E outra questão é a questão da ação. Para resumir um pouquinho, quais são as ações? Ela estará envolvida a partir daquelas causas, como eu citei anteriormente, da causa dos mutuários e da causa dos moradores, né? Que são duas lutas que se juntam, que se interligam, né? E esta é a objetividade de uma associação. Quais são as ações?